volta. Estamos de volta para o segundo bloco, tratando aqui de questões jurídicas e políticas no programa Tribuna Livre. Justiça é, acima de tudo, bom senso. Bom senso. Não é a fria letra da lei também. Princípio, razoabilidade, proporcionalidade. Circula nas redes sociais aquele juiz americano, acho que chegou a ver, que uma cidadã tinha várias multas. Sim. Aí ela contou que a morte do filho, contou uma série de problemas existenciais da sua vida, e que ele era para pagar $500, ele deixou em 50. E pergunta para ela no final, multou em $50. Vai fazer, quando é que você pode pagar? Ele disse, não, eu posso pagar agora. E você saindo daqui, ela disse, vou sair com $5. Ele disse, pode ir embora. E não multou em nada. Entre a proteção ao Estado e muitas vezes o bom senso do caso, eu acho que sim, deve prevalecer o bom senso. Eu não... E sabe por que aquele magistrado chegou a essa decisão? Sim. Porque teve contato diretamente com ela. Sim. Olha, voltamos à audiência da custódia. A custódia, né? Qualquer pessoa pode estar sujeita a uma prisão injusta. Qualquer pessoa. Claro. Não é? Claro. De repente começa uma confusão, você não tem nada a ver, levam você para a delegacia, você vai preso, pode ir preso numa blitz. Pode arbitrariamente. Exatamente. E uma pessoa presa arbitrariamente ou por equívoco não gostaria de imediatamente ter a oportunidade de conversar com o magistrado? Claro, claro. A gente não pode utilizar uma exceção, como às vezes acontece, de liberar uma pessoa que cometeu um crime mais gravoso, que não chegou a tempo, porque também tem essa situação. É apresentado no Acre, é tão efetivo que muitas vezes a pessoa que está detida chega ao magistrado, o magistrado ainda não tem nas mãos, por exemplo, a folha de antecedentes dele, entendeu? Não tem informações. Porque às vezes chega tão rápido que o magistrado... Então existem situações que às vezes... As próprias forças de segurança, elas se encarregam. As grandes críticas são em relação a isso, mas você não pode utilizar uma exceção como regra. Vinícius pontuou muito bem. Chega para a gente um flagrante... Aí chega com uma documentação, às vezes, básica. Eu não estou culpando aqui a polícia, são muitas ocorrências, a estrutura, às vezes, não é a ideal. Você analisa, não vê ali um antecedente, uma coisa grave, não. Então, é tipo a situação do Panetone. Vou liberar, não tem por que deixar. Uma mula do tráfico, agora teve um caso de uma mula do tráfico, né, inclusive? Sim, agora veja, uma moça lá que... Hoje, a gente tem que ter cuidado, tem que pensar. Você falou na prudência, do bom senso. O magistrado, no flagrante, ele tem que pensar muito bem em quem ele vai mandar para o presídio. Porque ele está mandando recruta, ele está mandando soldado para a facção. Então você não pode superlotar presídio e mandar todo mundo para lá, porque você está o quê? Você está guarnecendo esses grupos criminosos. Até nisso a gente tem que pensar. Doutor Jordani, uma perguntinha. Foi feliz a ideia de implantar no Brasil a transmissão ao vivo da sessão do Supremo Tribunal Federal? Isso. Olha, o conceito foi interessantíssimo. Isso tem uma discussão em transparência, né? Exatamente, você acompanhar. A crítica que nós temos hoje, exatamente, inclusive diz que os votos ficaram muito mais extensos, né? Diz que agora você vai, não vou aparecer, então vou fazer aquele judicioso. Eu, sinceramente, tenho dúvidas a respeito disso, mas eu ainda entendo que a transparência é o melhor caminho. A transparência é o melhor caminho. Até porque eu acho que, guardadas as proporções, que nem o exemplo que o Jordani falou, que na Corte Americana é diferente, que lá eles se fecham, decidem e saem com o resultado. O fato de você estar translúcido da opinião daquele ou de um ou de outro ministro, não impede que a partir daquele momento que a Corte tomou uma postura, que os demais sigam. Citaste o exemplo que foi emblemático, acho que o único até hoje, da ministra Rosa Weber, que falou assim, olha, eu particularmente penso dessa maneira, mas em nome da estabilidade, da segurança jurídica, da colegialidade, vou votar de outro modo. Ela prova que a questão da transparência das transmissões ao vivo não impede de uma mudança de postura, não impede uma análise, até diminuindo a sua convicção pessoal em prol de uma estabilidade. E ao contrário, viu, antes de ouvir o doutor Jordani, eu daria uma pequena opinião, que é o contrário. Que antes muita coisa poderia estar ocorrendo sem a gente ver. Hoje nós estamos vendo erros e acertos que eventualmente possam ter cometido, notadamente pela Corte Superior do país, o cidadão está fiscalizando.
Concordo. Está olhando, está vendo, está criticando. Nunca, no passado, o judiciário não era tão criticado como é hoje. Mas por que é criticado? E elogiado também. Porque nós estamos vendo a ação e antes ninguém via. Não, e a população, nós vivemos numa república. A república é transparência. Né? O cidadão tem direito de criticar o Poder Judiciário. Só que para criticar o Poder Judiciário, ele precisa conhecer bem o Poder Judiciário. Hoje a população conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não existia. Se conhece na rua. Conhece nos aeroportos, conhece no supermercado. Conheço mais que a seleção brasileira. Então, isso se deve à TV Justiça. Agora, tem prós e contras, mas se colocar numa balança, para mim, tem mais vantagens. Porque, veja, você tem a TV Câmara, você vê o trabalho parlamentar nas comissões. Que antes dizia que não trabalhava. Pois é, você vê hoje, você tem a TV Senado. Ia deixar só o Judiciário de fora para não ver as sessões do Supremo Tribunal Federal? Então, eu sou a favor. E essa ideia de ampliar, aí a gente já introduz um pouco de política aqui, né? A ideia de um candidato, e é aberto, que é o Bolsonaro fala abertamente, de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para, me parece que 21 ministros. No lugar dos 11 atualmente. No lugar dos 11, né? Ampliar. Né? Aumentar em mais 10. Qual é a sua avaliação e em seguida a sua, doutor? A primeira coisa que nós temos a considerar é quem vai nomear esses 10 novos? Ele. Se eventualmente fosse eleito. Porque, veja, eu fiz essa pergunta porque nós temos hoje uma Suprema Corte muito dividida em termos de percepções e de opiniões. Se você atribuir a quem quer que seja, aqui não é porque seja o pré-candidato Bolsonaro, a quem quer que seja, se você atribuir o poder de ampliar dessa forma o número de ministros da Suprema Corte para um presidente nomear, você vai causar uma situação institucional de fratura no poder Judiciário muito grande. Porque essa pessoa que vai nomear, naturalmente, vai procurar a nomeação de ministros que têm uma linha, né, de compreensão próxima à do presidente. Isso aí é natural do sistema. Então, assim, me preocupa essa proposta e eu vejo que nós temos que melhorar hoje a forma de nomeação dos ministros do Supremo, a aperfeiçoar e não ampliar. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só porque o Donald Trump nomeou recentemente um conservador. Nomeou um conservador. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, assim, a questão da política, ele disse, olha, a culpa é do PT, porque o PT... Quando os presidentes do PT nomeou ministro, por exemplo, caso Fachin, ele jura fidelidade à ideologia, ou pelo menos ao pensamento que o presidente está. E quando chega lá, o Reinaldo Azevedo disse que aí ele faz o contrário, que é o caso Fachin. Né? Quer dizer, então, a questão de nomear, o presidente nomear, como os Estados Unidos fazem, não é legítima. Mas, doutor, antes de você responder... acha que deveria mudar esse sistema? Mas antes de responder, só para pegar a questão anterior, eu não sei onde erramos aí, nós na Constituinte. Porque nós deveríamos, e nós tentamos isso, até criar uma corte exclusivamente constitucional. E ao criarmos o STJ, nós entregamos esse papel ao Supremo. Nós temos que hoje evitar tantas ações até de roubo de galinha indo para o Supremo. Isso precisa sim aperfeiçoar a lei para que o Supremo... Aí em relação à competência. A competência só venha a agir quando é fundamentalmente um ato o senhor responde depois do intervalo. Perfeito. Tá? O senhor depois do intervalo, tá bom? Voltamos já para o terceiro e último bloco.